Vamos lá, gente. Algumas pessoas aqui já me conhecem, outras não. Quero agradecer cada um de vocês que está aqui. Prazer enorme. Estou fazendo essa. Na verdade, essa é a terceira aula que eu estou fazendo, falando sobre perfil comportamental. Eu fiz em outras turmas diferentes, mas eu decidi abrir essa turma porque muitas pessoas vêm vendo a minha comunicação no Instagram, né? E tem as dúvidas, e eu fiz aqui um resumo, trouxe aqui para apresentar para vocês. E a quantidade de pessoas e a explanação fica melhor, né? A gente falando, vendo. E para mim é um prazer muito grande estar trazendo essa aula para vocês, porque eu consigo, com um tempo maior, explicar com mais detalhes o que é a teoria DISC, o que é o perfil comportamental, o que é o CIS Assessment. E eu só tenho a agradecer mesmo. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, podem anotar aí, perguntar na hora que eu abrir, para a gente poder ter a dinâmica, tá compartilhando aqui as dúvidas. E o pessoal que for chegando, vou aqui aceitando e vai dando tudo certo. Meu nome é Érica Ribeiro, eu sou Master Coach, sou formada pela Febracis Boston, aqui nos Estados Unidos, e sou analista de perfil comportamental. Na verdade, foi uma área assim que eu me identifiquei muito, porque eu precisava tanto conhecer o meu comportamento, como o meu filho, que ele tinha o diagnóstico de TDAH, e foi isso que me despertou para estudar cada vez mais sobre perfil comportamental, porque cada pessoa tem um comportamento diferente. E crianças com alguns déficits específicos, eu tinha dificuldade, no caso do meu filho, de entender a linguagem dele, né? Os comandos que ele dava. Então, tive que aprender tudo isso. Quando eu conheci o CIS Assessment, que foi o perfil comportamental, na verdade, foi uma liberdade muito grande de conhecimento, de entender que ele tinha uma linguagem específica, entender que eu poderia, na verdade, ter uma clareza muito maior se eu falasse de acordo com o que ele fosse entender, né? E a partir daí eu entendi, né, que todos nós temos perfis diferentes. Eu vou estar explicando, trazendo aqui para vocês isso. E, assim, a chave do perfil comportamental qual é? Entender o valor dos relacionamentos, tanto conosco quanto com os outros. Até porque nós não temos como viver sem relacionamento, né? Não existe essa ideia de que nós vivemos isolados e não precisamos de ninguém. Na verdade, isso é um mito. Todos nós precisamos viver de relacionamento, seja no trabalho, seja na família, seja no ambiente social, independente de onde for, nós humanos, isso, né, não tem nem onde o que eu disser que prova isso, mas nós somos humanos e vivemos de relacionamento, sim. Né? E aí eu trago a pergunta aqui para vocês. Quantas vezes você teve dificuldade de lidar com alguém de personalidade diferente que a sua? Quantas vezes você já teve em ambiente, ou situações, ou na família, ou no trabalho, e teve que, de repente, parou e percebeu, nossa, se essa pessoa fizesse igual a mim, falasse igual a mim, tivesse as ideias iguais à minha, seria diferente. Né? Quantas vezes eu me deparei muito com isso? Quantas vezes você teve dificuldade com a sua própria personalidade? Quantas vezes você já se percebeu, se tiver alguém aqui, tudo bem, eu digo por mim, né? Quantas vezes eu falei assim, nossa, hoje eu acordei, nem eu me aguento. Hoje eu levantei, nem eu tô me suportando. Alguém conhece alguém assim? Pois é, já aconteceu comigo. E quantas vezes nós nos percebemos tendo atitudes e ações que não condiz com aquilo que a gente gostaria de agir, né? Vou soltar um videozinho aqui pra gente.
Gente, olha só, tudo isso de informação de perfil comportamental é importante para você se comunicar com você mesmo, se comunicar com outros. Sabe por quê? Porque tem comportamentos que você tem hoje que de repente ele nunca foi seu na sua essência. De repente você se comporta hoje de uma maneira que você foi adaptado, que você aprendeu, o que é uma crença. E aquele seu comportamento da sua essência, com o decorrer do tempo, ele foi apagado. Talvez você sinta falta de alguma coisa que você nem sabe o que é, mas tem aquele sentimento, aquela vontade. Nossa, eu queria tanto assim, eu nunca fui na praia não, mas eu queria tanto conhecer o mar, assim, porque eu acho que o mar, ele é muito lindo, é muito gostoso, sentir aquele vento, ter aquela sensação. Quem é esse perfil? Que pensa na sensação das coisas, influente ou estável. Porque gosta muito, assim, do sentimento, entendeu? Então, assim, normalmente, o influente, ele gosta de aventura. Ele gosta da sensação, mas da sensação de aventura. Ah, eu quero pular de paraquedas. Ah, eu quero correr. Ah, eu quero fazer isso. Ele gosta de se sentir livre. Então, às vezes, você foi criado num ambiente que te reservou só aquela situação limitada. E dentro de você sempre queimou um sentimento de algo e que você não entende o que é. De repente, esse algo é o seu perfil comportamental, querendo viver aquilo que ele sempre nasceu para ter sido e não foi por causa do ambiente, por causa das crenças, por causa das limitações. Quando eu falo de crença, gente, eu estou falando de crenças que te limitam e crenças que te impulsionam. Por exemplo, uma criança influente, que ela sempre foi comunicativa, sempre gostou de falar, sempre foi independente. Se você vê uma criança de 2 anos, de 1 ano, normalmente, que ela fala pelos cotovelos, tem ali 99% de chance dela ser uma influente, porque gosta de se comunicar, de se expressar. E se você for um pai ou uma mãe que é de outro perfil comportamental e não tiver inteligência emocional, o que essa mãe vai fazer? Cala a boca, menina, não aguento mais essa menina falando.
Nossa, eu tô aqui assistindo a novela e essa menina não para de falar no meu ouvido. O que que essa criança vai entender? Eu não posso falar. Minha mãe não gosta quando eu falo. Quando ela for querer se expressar, ela vai lembrar esses gatilhos. Inconsciente, viu, gente? Não tô falando isso que as pessoas fazem isso porque quer, não. Elas fazem isso porque não pensam, não tem noção, não tem essa consciência. Thaís, vou já deixar você falar, tá? E aí o que que acontece? Aquela criança, ela vai gerar o sentimento dela de limitação. Ela cresce um adulto que não conseguiu se expressar e aí um dia ela é colocada para o setor de vendas e ela precisa falar, se comunicar. Ela vai ser bem-sucedida nessa área? Não vai, porque toda hora que ela se vê na situação que tiver que se comunicar com as pessoas, ela vai lembrar do gatilho de quando ela tinha 2, 3 anos, a mãe dela falando que ela fala demais. Aí o sentimento dentro dela é de briga interna. E vai dizer, será que eu falo? Será que eu não falo? Mas tudo isso é inconsciente. Aí ela vai fazer o quê? Não, eu prefiro não falar, não. Não, deixa para depois. Na hora de uma reunião dessa, a pessoa que passou por uma experiência dessa, por exemplo, ela quer falar, mas ela vai pensar o quê? Não, não vou falar não, porque eles vão achar que é besteira. Não, eu não vou falar não, porque vai achar que não tem nada a ver no meio da reunião. Aí ela vai o quê? Se limita de falar, tá? E perde a oportunidade. Mas isso foi uma crença limitante que foi criada. Entende? Vocês estão entendendo, gente, até aqui? Dá só um sinalzinho de ok para mim. Thaís, você quer falar, Thaís? Fica à vontade. Rapidinho, rapidinho. Não estou aparecendo aqui não, porque estou trabalhando aqui um pouquinho, Tranquilo. mas em relação ao que você está falando aí, eu me identifico pela questão assim de sentir que tem algo faltando, né? Como se realmente houvesse uma interferência aí no meu perfil. Agora que eu estou entendendo isso, né? Uma interferência no meu perfil comportamental, e hoje eu me sinto desse jeito, querendo assim, né? Eu acredito que tem a ver com isso, né? Querendo que os meus desejos, as minhas vontades, o que de fato eu sou, seja realizado, entendeu? Show de bola, Thaís. Gratidão por você abrir seu coração aqui com a gente, citar seu exemplo. E esse exemplo, gente, é muito comum as pessoas ter o sentimento de que querem, têm o desejo de alguma coisa e não sabem o que é. E conhecer o seu perfil comportamental traz uma clareza muito grande de quem a pessoa é na sua verdadeira essência. E muitas vezes essas crenças limitantes aconteceram no decorrer da sua vida por vários motivos. Às vezes porque os seus pais não tinham essa consciência, pelo bullying que passou na escola, às vezes até pelo nível social mesmo. Eu tenho amigas que eram muito ricas quando era adolescente, quando era, né, estava na transição de criança para adolescência. E dentro da escola tinha outras crianças que faziam bullying com ela por conta da família. E ela, na adolescência, passou a ter crenças limitantes por conta disso. Passou a ter vergonha de ter dinheiro, medo de ter dinheiro, não queria na vida ter dinheiro. Aí você pensa assim, nossa, essa pessoa tem tudo na vida e é uma pessoa frustrada ou infeliz ou tem depressão. Mas, na realidade, por trás daquele comportamento, existe uma crença limitante. Enquanto tem outra criança que foi criado num mundo totalmente inverso e tem o mesmo sentimento, né? Que foi criado num ambiente que, de uma certa forma, sofreu bullying por causa da roupa, que era diferente, por causa dos pais, por algum motivo. Ela tem culpa? Não tem, mas ela ouviu algo que gerou uma crença limitante nela e que impediu ela de continuar sendo quem ela nasceu para ser. Faz sentido, gente, o que eu tô falando até aqui? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Gostaria. Fica à vontade. Dinalva, meu nome, viu? Oi, Dinalva, seja bem-vinda.
respeito de uma pessoa Aham. influenciadora e uma pessoa influenciável. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. A pessoa vai casar com determinada pessoa. E essa pessoa dizia que casou com fulana porque ela era muito boa na culinária. Entendeu? Uhum. Assim, ele era influenciável por esse método que ela fazia bem. Ela sabia cozinhar, ela fazia bolos muito bons. Então, aí eu fico pensando assim, será que até que ponto ele gostava dela ou era do que ela fazia para ele? Entendeu? Certo. E uma pessoa influenciadora é aquela que ela sempre quer fazer o que ela quer, influenciando determinadas pessoas. Certo. Aí você tá... Sua pergunta... Aí a minha pergunta... Oi? Pode falar, Dinalva. Tô te ouvindo. Aí é isso que eu digo. Existem pessoas que vivem a vida inteira assim, se arrastando em fazer o que o outro quer e não o que ela realmente queria, na realidade, entendeu? Entendi, Dinalva. Eu entendi a sua pergunta. E, na verdade, eu tenho até algumas coisas pontuais sobre isso. Mas o mais importante, eu vou até citar 2 exemplos, mas o mais importante eu deixar claro é que o perfil comportamental não tem nada a ver com o caráter, tá? O caráter da pessoa, se a pessoa é ruim ou boa, não tem nada a ver com o perfil comportamental. Na verdade, eu até digo o seguinte, que tudo na Terra, tanto nós como os animais, como o nosso perfil comportamental, como o nosso temperamento, nossos dons e os nossos talentos, eles foram criados por Deus para algo positivo, para algo para contribuir, para algo para acrescentar, para agregar com o outro. Como eu disse no começo, nós vivemos de relacionamentos, né? Agora, o caráter é algo que é uma escolha da pessoa. Se ela está fazendo algo, está usando os talentos dela para o bem ou para o mal, né? Eu posso até dizer, trazendo para o perfil comportamental, eu posso até dizer que seja um casal influente, se ele for só persuasivo, e uma esposa estável ou conforme, pela questão de se relacionar com facilidade, tá? Mas ninguém é obrigado, tipo assim, só porque esse é o meu perfil, porque eu sou uma pessoa calma, eu sou obrigada a aceitar tudo e a querer tudo do outro. Não, uma coisa não interfere na outra. Tá? Então, assim, tudo é uma questão de escolha. Mas eu também costumo dizer que nos relacionamentos nós precisamos ter interesse, sim. Interesse de quê? De viver em harmonia. Interesse de construir alguma coisa. Por exemplo, quando eu sou patrão, eu tenho interesse de contratar um funcionário que ele execute a função exatamente que eu quero na minha empresa, certo? Se eu sou casada, eu quero ter um relacionamento saudável com uma pessoa que me agregue, mas que eu agregue aquela pessoa também, tá? Então, assim, nesse caso... Agora tá assim, ó. Quando a palestra é assim, ó. Aí, nesse caso, Dinalva, quando acontece coisas emocionais, tá? Já leva para outro lado, que eu vou até falar para vocês depois desse bate-papo aqui. Por quê? Porque existem situações Aqui, ovo para comer no café da manhã. Sejam bem-vindas. Alguém está com som ligado? Que eu vou só fechar aqui. Elisa, eu vou deixar você falar também. As meninas aqui que chegaram, se quiser dar uma palavrinha. Só fechar aqui, gente. As suas emoções, o seu comportamento, ele leva
um conjunto. Olha só como as coisas acontecem, a formação de crença. A forma como eu penso, eu sinto, eu comunico, eu ajo, né? E essa ação me traz um resultado. E faz um conjunto um ciclo de coisas. Porque eu me comporto, eu sinto, eu penso, e é inevitável isso. Então, o meu comportamento, independente de qual seja, ele vai me gerar um sentimento, vai me gerar um pensamento e vai me gerar um resultado. Quando a gente fala assim de decisões, todas elas trazem uma consequência. A pergunta é: essas decisões estão te levando para algo positivo ou para algo negativo? Se eu sou um casal e eu quero que o meu lado seja, eu tenho interesse só no meu lado, eu estou me aproveitando do comportamento do outro. Vocês concordam? Quem está aí ainda com a câmera ligada? Se faz sentido o que eu estou falando? Então, eu tenho que viver um relacionamento, uma harmonia, né? Tem que os dois estar envolvidos no ganha-ganha. Ninguém tem que ganhar algo e o outro perder. Os dois têm que ganhar. Eu respondi um pouquinho, Dinalva. Tem alguma dúvida? Entendi. Entendeu? Amém. Pronto, aqui no finalzinho você vai entender um pouco melhor, porque eu vou deixar aqui um over delivery para vocês. A Elis quer falar, Elis? Oi, alguém mais quer falar, gente? Eu desliguei aqui 2 microfones porque tava saindo o som aqui, mas fiquem à vontade. Ixi, nossa, respirem, meu povo, porque o assunto aqui agora foi tenso. Pode falar, Thaís, se você quiser ainda. Vocês estão aqui comigo, gente? Fica assim mesmo daqui a pouco. Pode falar, Sônia. Érica. Oi. Foi. Quero falar, não. Então tá bom, minha Ela tá me linda. vendo. Os microfones aqui, o pessoal levantou a mão e aí eu... Tá. Pode falar, Sônia. Essa plataforma é muito boa do Zoom. Oi? Essa plataforma do Zoom 9. Oi. Fala, meu povo. Pode falar. Alguma dúvida? Tá me ouvindo, Érica? Tô sim. Tá me Olha, Quando eu liguei, você estava falando. Eli, fala, Eli. Elis está falando. é porque assim, eu já tinha um comportamento mais solto quando eu era mais nova, né? Aham. Ou era mais assim, tinha mais amizade, essas coisas todas. E depois que eu me casei, né? Que eu tive meus filhos, me casei, meu esposo tem esse comportamento, como é que se diz? Mais mandão, predominante, né? Aham. Falou? Eu tô com a memória mais. E eu tinha também, só que para tentar fazer com que o relacionamento desse certo, né? Eu fui me contraindo mais. Quando ele falava, porque ele já era um tipo de pessoa que já só falava gritando, eu já evitava, entendeu? Já para não ter aquelas discussões, etc. E por várias vezes a gente acabou até se separando. Inclusive, a gente está separado de novo. E quando eu me separo dele, eu não consigo mais voltar ao que eu era antes. Entendeu? E isso me frustra. Entendeu? Porque eu não consigo estar no meio de pessoas, ter amizade, isso e aquilo. E Entendi. eu fico sem saber o que fazer. Né? Olha, eu entendi total, Elis, e eu vou dizer que isso não é uma situação exclusiva sua, tá? Para te deixar aí um pouquinho mais tranquila, isso é o que acontece, na verdade, normalmente com todo mundo. Por quê? Lembra que eu falei em comportamentos que é seu e comportamentos que é adaptado?
nós, seres humanos, o nosso cérebro, ele aprende coisas o tempo todo. Então, a gente aprende também a se comportar de acordo com o ambiente. Então, realmente é muito difícil, tanto para uma pessoa que era casada, ter um comportamento, né, aquela vida social de uma pessoa solteira, e uma pessoa solteira de repente casou, vive só os dois, está lá, só eles numa casa, principalmente nesse momento de pandemia, onde todo mundo vivia em festa, igreja, em coisas, né, em momento social, e de repente se vê isolada apenas com aquela pessoa que você achava que conhecia. Né? E aí eu vou explicar um pouquinho aqui a respeito disso, que é a nossa próxima etapa. E eu acredito que vai ficar um pouquinho mais claro para você, tá? Eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Alguém tem mais alguma dúvida em relação até aqui? Que agora eu vou entrar no outro assunto desse, justamente trazendo esse fio, né, que a Elis falou. Vou continuar, tá, gente? Inclusive, tem uma amiga minha aqui, Kati, depois, se ela quiser dar um depoimento dela sobre o perfil comportamental. Se não puder também, tá tudo ok, viu, Kati? Olha só, vou compartilhar aqui a tela com vocês, justamente falando um pouco sobre como identificar isso, né, gente? Como identificar, como saber o seu perfil, tudo isso que eu venho falando aqui, trazendo para vocês com clareza. O CIS Assessment é uma plataforma de mapeamento do perfil comportamental. Como eu disse, tem até algumas pessoas aqui que já fizeram esse mapeamento, já acessaram o sistema. E vocês vão entender o que é ele e o que é esse mapeamento de perfil comportamental. De acordo com a teoria DISC, vocês estão vendo, isso aqui é um iceberg, certo? Em cima é a teoria DISC. É só um pouquinho disso que eu falei. O que eu falei para vocês, que já é algo, né, que vai além do que a gente vê no normal, do entendimento, é só a pontinha do iceberg. Porque existem as teorias de valores, como eu disse, de repente eu tenho o mesmo perfil que a Tereza, por exemplo, mas que o comportamento dela é totalmente diferente do meu. Por quê? Porque vem a teoria de valores, aquilo que é mais importante para mim, o que é mais importante para ela. Tem também aqui o tipo psicológico, tá? Que é a velocidade, a maneira como você entende as coisas. E tem também, como eu falei, a questão de caráter, que já nem entra nisso daqui, porque não é teoria nenhuma. A pessoa ter um caráter bom ou ruim já não tem nada a ver com pesquisas científicas, com nada neural, com inteligência, não tem nada. A pessoa pode ser mais inteligente, mais esperto e o mais mau caráter, e pode ser a pessoa que não tem inteligência nenhuma e pode ser mau caráter. Então, isso é independente, é individual, é uma questão de decisão e de escolha, tá? E eu até digo que é possível sim, porque eu cresci ouvindo que uma pessoa que é mau caráter, ela jamais muda o caráter dela, e isso não é verdade. Eu sou cristã e eu sei que Deus, ele pode mudar qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer circunstância, tá? Mas é uma questão de visão também de cada um. E a análise 360 graus do CIS Assessment traz justamente isso, olha só. O seu natural, que a Thaís falou, o que ela era, que ela via que ela era. O adaptado, que é o que ela estava se comportando, que ela aprendeu a ser no casamento. E isso, gente, eu falo em termos de não só comportamento, mas de emoções também, de escolhas também, de visão de mundo também, tá? A exigência, a percepção e a exigência. Percepção é como as pessoas te veem, tá? Como elas veem como você está se comportando. E exigência é como
elas gostariam que você se comportasse. É como se, por exemplo, você tivesse o cabelo preto naturalmente, aí você adapta, pinta de louro, que nem o meu. Aí a Kati vê o meu cabelo amarelo e ela exige ou gostaria ou cobra de mim que eu pinte de vermelho. Vocês conseguem entender isso? O que é o natural, adaptado, a percepção é como o outro me vê e a exigência é como o outro gostaria que eu fosse. Até trazendo o exemplo da Elisa aí que ela citou, como ela era na real, como ela se adaptou a ser no casamento, como o marido dela via ela, casada ou solteira, entendeu? E como ele exigia que ela fosse. Então, para tudo isso, existe uma análise que as pessoas, o CIS Assessment consegue trazer para você, tanto como você se vê, como as pessoas se vê e como elas gostariam que você fosse, tá? Vou trazer aqui um vídeo para vocês, e esse vídeo aqui para mim é muito, quem puder ver, assistir para entender, ele para mim é um, nossa. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from E aí, meu 1995 povo? to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting Uma board. pausa aqui. We couldn't see them, they couldn't Hey. see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face.
The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Ele tá repetindo aqui de novo, mas quem Once I get a assistiu? sketch, I say thank you very Liga aí o much, and then they microfone. leave. I don't see them. Quem All I had been conseguiu? told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person Opi, you met opi. earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. Deu uma She had travada nice aqui, minha eyes. They lit gente. up when she spoke. She had blue eyes and very Vocês nice estão me blue eyes. vendo? Sim. This is a sketch, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. Nossa, o vídeo é tão forte, gente. Eu me emociono sempre que eu vejo esse vídeo que ele não quer parar. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the Não things sei, that mas we do like. enfim. Vocês entenderam a dinâmica do vídeo? Vocês conseguiram entender aí o que o vídeo trouxe? Sobre o que eu acabei de dizer sobre... Show. E aí, meu povo, vocês estão aqui comigo? Alguém quer dizer alguma coisa? Quer assistir o vídeo? Assistiu, Suelen? Entendeu aí o que eu acabei de falar sobre... Gente, eu confesso que eu fico emocionada quando eu assisto esse vídeo, porque descrever como a gente se vê e descrever como o outro vê a gente é completamente diferente. Sem falar que a gente pensa que a gente está sendo alguma coisa ou de alguma maneira, né? E realmente, às vezes, como a gente pensa é completamente diferente de como a gente está se comportando. No começo da aula, eu até citei o exemplo que a minha irmã, quando era menor, ela falava assim, menor não, porque nós somos adultos agora, mas ela, apesar de eu ter 15, tá, gente? Mas ela falava assim, minha irmã, nossa, a minha irmã, gente, ela é uma influente altíssima com dominante altíssimo. Então, ela é uma pessoa que gosta de relacionamento, mas a bichinha, como diz no Ceará, é brutinha. E ela diz assim, eu vou sorrir pra quê? Eu tô sorrindo com os meus olhos, já tá bom demais. Quer dizer, ela pensa... Hoje eu entendo essa expressão. Ela pensava o quê? Eu tô olhando e no meu pensamento eu tô sorrindo, mas a minha cara não tá, né? E tá tudo certo, quem tá doente. Só que ela não sabia falar isso. E hoje eu entendo o quanto a nossa comunicação é importante, né? E a pessoa dizer assim que, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Essa síndrome da Gabriela, ela não é verdadeira, ela não é real, ela não existe, tá, gente? Isso é uma crença que foi implantada na sociedade, que fizeram a gente acreditar nisso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Hoje em dia, né, até as árvores mudam de lugar, que hoje existem máquinas que transportam árvores do tamanho do mundo, do Brasil para cá, para os Estados Unidos, né? Alguém quer compartilhar alguma coisa?
O autoconhecimento, nesse caso, é libertador, né? A gente perceber que a gente pode melhorar, que nós temos pontos fortes e que nós também temos quais são os pontos que nós podemos melhorar. E o autoconhecimento traz isso para a gente, o perfil comportamental traz isso para a gente, a comunicação com o outro e principalmente a comunicação com a gente mesmo, né? Muda muito e é libertador. Conhecer o perfil comportamental é libertador. Eu falo calma assim, mas eu sou dominante 8-3. Já tá aí no nível de consciência e de entendimento e hoje você já consegue ser super flexível com o seu perfil, né, Sueli? Isso, nossa, gente, é exatamente isso que eu queria falar para vocês. Nós conseguimos sim, nós não mudamos de perfil, tá, gente? Porque um prédio, ele começa a ser construído da base. O prédio, você pode mudar, reformar a pintura, fazer o que quiser nesse prédio, mas a base, ela sempre vai ser a mesma. Então, o que é que você vai aprender? Qual o seu perfil? Qual as suas maiores habilidades? Porque cada perfil tem uma habilidade diferente, como a Suelen falou, eu ia trazer isso, mas já que ela entrou nesse assunto... Por exemplo, o influente, ele tem facilidade de se comunicar. Então, se você coloca um influente para, por exemplo, falar com, tipo, sei lá, ser jornalista não, porque tem vários setores, mas na recepção, por exemplo, ele vai ser o melhor recepcionista da galáxia. Por quê? Porque ele vai ter facilidade de receber as pessoas, se comunicar, ser receptivo realmente. Não tem como uma pessoa influente trabalhar num ambiente totalmente fechado, porque ele vai se frustrar demais, porque ele não vai ver gente, ele não vai conversar com ninguém, ele não vai falar com ninguém, entendeu? Se você colocar um dominante, gente, para organizar papel, ele surta. Por quê? Porque não é o forte dele. O forte dele é o quê? Se você colocar um dominante para trabalhar no pesado, para, sei lá, o que você mandar ele fazer, ele faz. Você identifica os perfis assim. Se você disser assim para o instável, vai lá, lava esse carro, por exemplo. Ele vai pensar, ele vai enrolar, ele vai se distrair, ele vai levar um dia inteiro para lavar o carro. Ele vai lavar o carro? Vai. Mas ele vai no tempo dele, na velocidade dele, no jeito dele. Se você mandar um dominante lavar o carro, menino, olhe, tenha certeza que em meia hora já está pronto. Tá perfeito, impecável? Talvez não. Mas você mandou o quê? Lavar. Você não mandou ele ser detalhista, né? Ele vai executar a tarefa, só que ele vai fazer do jeito dele. É desse jeitinho. O importante é o feito. Melhor feito que perfeito, é o que eu digo. Melhor frase do dominante. Melhor feito do que perfeito. E vá reclamar para você ver que é capaz dele ir lá sujar tudo de novo e mandar você fazer. É ou não é, Sueli? É ou não é, Kate, desse jeito? Gente, olha... O conforme, se você mandar lavar o carro, ele vai lavar em cima, vai lavar o teto, vai lavar o carpete, vai lavar até o pneu. Porque para ele quer perfeito. E muitas vezes o conforme ele deixa de fazer algo porque ele quer fazer tão perfeito que ele fica executando na cabeça dele, ó. Ele fala assim, não, eu acho que eu vou comprar aquele melhor produto, usar a melhor flanela, usar ele fica pensando na estratégia de fazer a limpeza e ele acaba não fazendo. Entende? E o influente, ele vai chamar os amigos dele tudo. Se ele tiver 500 pessoas nos contatos dele, ele vai ligar e vai dizer assim, gente, é o seguinte, olha, normalmente o influente está em todos os grupos, viu, gente? Só uma dica. Ele vai dizer assim, gente, é o seguinte, eu tô indo lavar o carro ali da Suelen, quem quiser ir comigo, eu vou estar lá. Mas eu vou vou levar refrigerante, vou levar comida. Ele já faz daquela limpeza do carro no churrasco. Eu tenho um exemplo melhor. Meu pai faria isso, meu pai chamaria 10 pessoas para fazer. E no final ele não faria, chamaria a galera para fazer e ele não faria ainda. Ele ficaria lá só batendo papo e os amigos iam fazer enquanto ele estivesse fazendo churrasco. Perfeito. Perfeito exemplo.
Gente, olha, é desse jeito. Então, assim, vocês entendem que cada comportamento tem um perfil comportamental e nesse mundo de hoje, todo mundo se encaixa em algum lugar? E o que mais gera frustração no ser humano hoje em dia é ele passar a vida toda executando uma coisa e ter a sensação e o sentimento que não é aquilo que deixa ele feliz. Como a Thaís falou, um exemplo. Érica, eu sinto que eu não estou realizada, que eu quero fazer alguma coisa. Agora que ela está nesse desenvolvimento pessoal, ela está conseguindo identificar nela onde é a brechinha aí que ela precisa buscar para realizar os desejos do coração dela. Vocês entendem? E eu também confesso para vocês, Suelen, que foi libertador eu conhecer o meu perfil. Por quê? Porque eu era uma pessoa comunicativa, porque eu cresci numa família que estava envolvido em política, em eleição, e ajudava as pessoas, aquela coisa toda. Trabalhei em um hospital muitos anos, fui coordenadora de eventos. Olha só, e eu não tinha consciência do meu perfil. Hoje eu paro para pensar, eu digo assim, Deus, obrigada, porque todas as atividades que eu fiz tinham a ver com o meu perfil comportamental. Porque, meu perfil comportamental, vou até já dizer aqui para vocês, é conforme dominante. Totalmente voltada à execução e tarefa. Totalmente voltado à organização e liderança. Totalmente voltado à explicação, tá? Algumas pessoas se identificam comigo, outras falam que eu falo muito rápido, outras que eu falo devagar. Então, assim, eu tento, na dinâmica das minhas aulas, dos meus atendimentos, tentar atingir o máximo de um pouco do perfil de cada um. Por quê? Porque tem pessoas que vão entender quando eu falar mais rápido, tem pessoas que vão entender quando eu falar mais devagar, gesticular com mais rapidez, outras não, quando eu ficar mais sérias vão entender com mais clareza. Até a questão de estudar, gente, tem pessoas que conseguem entender muito melhor quando escuta o áudio do livro, outras quando lê o livro, outras quando risca, outras quando não faz nada. Se alguém disser contar do livro, ele já sabe o livro todinho. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém que você vai contar uma história e a pessoa fica assim, te interrompendo, já te contando o final? Tipo assim, não é porque, bora mulher, fala rápido, é porque eu já sei o que você quer falar. Não, mas eu já sei qual é o final dessa tua história. Só que tu tá querendo contar todos os detalhes, tudo que aconteceu, e a pessoa tá lá impaciente, dizendo, ai, tu vai repetir tudo de novo, bora, acelera, acelera, acelera. Alguém se identifica, faz sentido com alguém que vocês conhecem? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Dona Ágata na área, seja bem-vinda. Um minutinho aqui, alguma dúvida, Dinal? Vocês estão entendendo, gente, quem está aí com a câmera ligada? Eu estava me lembrando de minha irmã. Minha irmã, quando você vai dizer uma coisa, ela diz, olha, acaba com isso, senão eu lhe bloqueio. Vai conversar, né? Ela fala assim, ela faz assim. Eu tô ocupada. Ela não tá nem ocupada, mas ela inventa... Porque ela lê muito e ela é psicóloga também. Eu também sou psicóloga, só que atualmente eu não estou exercendo, né? Aí ela ela é a dona do pedaço, sabe? Ela sabe de tudo e critica tudo, e só quem tá certa é ela. Alucina um perfil específico aí. Não, isso é com irmã, é assim, né? Com os outros de fora, você faz diferente, né? Mas com irmã, tem que aceitar tudo. Aí eu digo, olha, vai terminar chegando na certa idade, ninguém te aguenta. Gente, olha, mas vocês entendem, esse exemplo é simples, a gente ri, mas é muito natural e muito comum. Vocês entendem o quanto duas pessoas de perfil diferente, às vezes falando a mesma coisa, e isso é em casal também. O marido e a mulher tem esse conflito de linguagem, a mulher tem a necessidade que o marido escute, o marido ele não tem o perfil de dar atenção. Se eles não têm a consciência disso,
Muitas vezes é aí onde surgem os conflitos de comunicação, de relacionamento, tá? E, Érica, eu entendi até aqui, você falou tudo isso, né? E o que é que você quer dizer com tudo isso, trazer com a gente? É justamente falar da análise de perfil comportamental. Só tem como você saber do seu próprio perfil fazendo a análise de perfil comportamental, tá? E eu vou explicar para vocês aqui como funciona. Olha só. Vou tentar compartilhar aqui, eu acho que da Rox. Opa! Érica, tem um amigo meu que está tentando entrar e não está conseguindo. Eu não recebi ainda convite, Thaís. Pede para ele entrar de novo, que eu vejo aqui qual é o problema. Pede para acessar o link de novo, ver se eu recebo aqui o convite, mas até agora não. Tá? Olha só, vocês que estão aqui me vendo. Quem tá nessa turma, que eu tenho gratidão por vocês estarem até aqui. Se tiver alguma dúvida, gente, não perde a oportunidade, não fica se segurando aí e achando que é besteira, não, porque besteira é não perguntar, tá? Besteira é não tirar dúvida, besteira é ficar na vontade, besteira é deixar para depois. Na verdade, tudo isso é crença limitante. Lembra que eu falei para vocês sobre crença limitante, né? Cada um de vocês tem um perfil e você tem que ser quem você é mesmo. Lógico que tudo tem seus limites, vocês vão entender bem melhor. Mas olha só, quem aqui gostaria de conhecer melhor o seu próprio perfil, entender seus principais pontos fortes, porque lembra que eu falei que cada perfil tem as suas características fortes, quais os que precisa ser desenvolvido? Quem aqui gostaria de compreender melhor a linguagem do outro? Entender melhor quando seu marido falar um não, o porquê que ele está falando um não. Às vezes, o seu filho, você vai falar, ele não quer nem ouvir o que você tem para dizer, ele já diz logo não de cara. Muitas vezes não é porque ele está estressado, muitas vezes não é porque ele não gosta de você, muitas vezes não é porque ele está de mal com o mundo, não. Muitas vezes é só porque ele está querendo ficar recuperando as energias dele do jeitinho isolado dele, sem falar nada. Depois, vocês já ouviram falar aquela pessoa... Aliás, vocês conhecem, né? Alguém que chega em casa, vai direto pro quarto, não fala com ninguém. Passa ali meia hora, uma hora, depois sai como se nada tivesse acontecido, com um sorriso de orelha a orelha. Pronto. Essa pessoa, ela só precisou daquele momentinho ali para recarregar as baterias, igual o celular. E tá tudo certo. Porque essa pessoa tem um jeito dela de se recarregar. Tem um perfil comportamental específico para isso, tá? Quem aqui gostaria de aprender melhor a forma de lidar com as pessoas ao seu redor? Eu tenho pessoas aqui que tá nessa aula que tem funcionários, que hoje já consegue lidar muito melhor com os funcionários, já consegue comandar, já sabe como é que vai pedir para fazer alguma coisa. Quando o funcionário diz assim, quando ela quer delegar, tá, alguma ordem, antes ela falava, a funcionária nem respondia. E hoje ela já sabe como falar aquilo para aquela funcionária e a funcionária executa com maestria e com alegria. Por quê? A maneira de falar, tá? Quem aqui gostaria disso? Vou mostrar aqui para vocês. A gata se parece eu. Gente, eu tô vendo aqui os bate-papo. A Thaís falou, minha filha acorda e não gosta de falar que fale com ela. Só depois de um tempo ela começa a se comunicar. Exatamente. Ela tem o perfil comportamental dela e assim, gente, lembra que eu falei que os estáveis eles têm uma velocidade mais
lenta, pode assim dizer. Não é a pessoa que é lenta, tá, gente? É a velocidade dela que é menor comparado com o dominante. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles até criaram uma pesquisa e entenderam que os adolescentes, eles têm uma velocidade de acordar, em termos de para estudo, muito mais lenta. Então, assim, eles entendem que o adolescente, o cérebro dele só acorda depois das 9 da manhã. Então, não sei se isso faz sentido aí, Thaís. Mas com o meu filho, que tem 15 anos, às vezes também funciona muito melhor ele fazer as atividades à tarde do que pela manhã, tá? Mas olha só, vou trazer aqui uma proposta para vocês. Plano de desenvolvimento, gente, não é esse, mas espera aí. Tem nada a ver com isso aqui não, viu? Mudar aqui a ceninha. Trazer aqui para vocês, olha, eu criei um curso, tá? E eu quero compartilhar com vocês esse curso porque, para mim, deixa eu ver aqui com vocês. Só um instante. Onde vocês estão? Eu faço atendimento de perfil comportamental individual e muitas pessoas me pediram para fazer algo diferente, porque pela necessidade de entender, pela necessidade de... Dinalva quer falar? Pode falar, Dinalva, enquanto eu estou aqui procurando o slide que eu gostaria de colocar. Thaís, o seu amigo não entrou, tá? E assim, gente, eu faço atendimento individual de perfil comportamental. Quero mostrar para vocês um relatório de perfil comportamental, de análise de perfil comportamental, que é esse relatório aqui, CIS Assessment, tá? Esse relatório, ele tem 80 dados, informações sobre você. Você consegue ver aqui quais as suas potencialidades, quais os seus melhores desafios. Eu tinha preparado o slide e eu vou procurar aqui para vocês, tá? Mostrando exatamente o que é isso. Vocês estão vendo características específicas de cada perfil. Quem fez perfil comportamental aqui já sabe qual é o seu perfil, já sabe a sua potencialidade, já sabe a sua linguagem de comunicação, já sabe como identificar quais as suas características mais fortes e o que precisa trabalhar. Érica, mas o que é que eu faço com tudo isso? Saber que eu sou dominante, saber que eu sou influente, saber que eu sou estável. Gente, não adianta nada você saber qual o seu perfil se você não sabe o que fazer com ele. Não adianta nada você saber que você é influente se você não sabe o que fazer com isso. Ah, tá bom, eu sou comunicativa. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Então, trazendo essa necessidade que me pediram, na verdade, para trazer uma sugestão de compartilhar isso em grupo, eu trouxe para vocês aqui, que inclusive o slide aqui não consigo colocar, mas é o seguinte, eu tenho um curso de análise de perfil comportamental, eu tenho um atendimento, meu atendimento individual, o relatório completo, ele é $197, tá? E eu faço a sessão de devolutiva, que é uma sessão de atendimento exclusivo com a pessoa, falando tudo que ela precisa saber dela. Porque esse relatório CIS Assessment, ele vai falar quais os seus medos, qual o comportamento que você precisa melhorar, qual a sua dificuldade, quais os seus dons, os seus talentos em termos de comportamento, tá? E a minha sessão,
Oh, tudo bem, Isabel. Seja bem-vinda. E a minha sessão, essa devolutiva, ela custa $250, tá? Como eu estou fazendo atendimento e estou dando curso em outras turmas, eu decidi fazer uma devolutiva em grupo, tá? E nessa devolutiva em grupo, eu vou oferecer 4 aulas falando exatamente de perfil comportamental, sobre o seu perfil, sobre perfil comportamental no casamento, no ambiente familiar, no seu ambiente com os filhos, tá? Perfil comportamental e ambiente de liderança, como você lidera, ou como seus funcionários se comportam, ou como você trabalhar com vendas no perfil comportamental, como você lida com o seu perfil comportamental socialmente falando, né, em termos de amigos, relacionamento, igreja, no ambiente externo, tá certo? Eu decidi fazer isso em forma grupal para ter um preço super acessível para todo mundo. Muita gente me pedindo, infelizmente, nem todos que me pediram isso estão aqui, mas eu reservei essa aula para entregar para eles depois. Foi uma das coisas que mais me pediram, né, Érica? Grava a aula, deixa a aula gravada, porque eu quero saber, quero entender mais. Eu tenho gente aqui de outras turmas de curso que eu tenho e eu estou muito feliz com isso. Então, esse valor de curso, se fosse atendimento individual, ele seria $1.297, tá, gente? Mas como eu tenho muita gente do Brasil, eu tenho muita gente que tem essa dificuldade, esse nível diferente de acesso entre dólar e entre reais, eu decidi, de todo coração, pela necessidade de demanda, na verdade, né? Quem acompanha os meus stories, quem me acompanha no Instagram, eu tive que fazer aqui uma estratégia para atender o máximo de pessoas possível e no preço mais acessível que está no meu alcance. E eu decidi fazer essa turma de 4 aulas, com exercícios, com livro em PDF, com apostila, só sobre perfil comportamental e o seu relatório, gente, completo. Falando sobre você, falando a sua potencialidade, falando o que você vai fazer com os seus talentos, que isso é o mais importante. Tudo isso tá com grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, para a gente estar compartilhando, para a gente estar ali interagindo sobre isso, tirando as dúvidas, esclarecendo tudo, apenas por $97, tá? Desistir, né, de fazer individual para que eu possa atender o maior número de pessoas possível. Hoje é que valor esse em real? Meu amor, eu não tenho agora como te dizer, porque eu tenho que olhar qual o valor do dólar, né? Mas eu posso mandar para você. Aliás, quem está no Brasil, eu tenho como ver isso em reais e saber como a gente pode estar transformando isso em reais para vocês. Quem aqui tem interesse real, entendeu que isso é fundamental para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor, para o seu negócio, para a sua vida, para o seu casamento. Quem aqui entendeu que faz sentido aqui o que eu falei? Show! A última parte, Érica, eu não participei muito, mas porque meu celular descarregou, eu estava na rua, eu estava assistindo na rua, né? Uhum. Mas, assim, entendi perfeitamente. É uma coisa que eu venho buscando por diversas razões. Eu estava conversando até com uma sobrinha minha que é psicóloga. Uhum. Então, assim, já isso aí, eu acho que tudo que chega para mim é porque eu estou atraindo, entendeu? É verdade. Você participou com alguém do curso do Anthony Robbins? Sim, estava lá. Entendeu? Então, assim, há algum tempo atrás, eu fazia assim, eu só queria que tivesse um encontro de trocas, de desenvolvimento pessoal, de reunião, disso, aquilo, outro, logo cedo, porque eu sou a mulher do dia, não sou a mulher da noite. Quando chegar a noite, eu já vou me pondo igual o sol.
quando, uns 3 meses atrás, ou 4, o Ângelo vai e coloca no grupo. Você faz parte do grupo da Herbalife também, não é? Sim. Aí, o Ângelo vai e bota no grupo. Encontros matinais de 4h59. Pronto, eu disse, meu Deus, uma pessoa, Ângela e Rose são pessoas maravilhosas que eu quero muito bem, que eu a conheço, eu digo a Ângela que eu conheço o Rose primeiro do que ele. Então, assim, foi mesmo que achar. Mas você sabe o que é isso, Guadalupe? Na verdade, você exalou o desejo, tá? E esse achado foi até você. E as coisas acontecem na hora certa, no tempo certo. Eu tenho certeza. E assim, eu decidi fazer essa turma, esse curso, justamente por isso. Por quê? Porque eu recebo muito pedido de ajuda e o meu tempo, ele é bem diferente do Brasil, né? Assim, um horário diferente, mas o meu tempo é super organizado. E a minha demanda para atender todas as pessoas que eu gostaria realmente ficou bem difícil, porque não tem como em 2 horas eu atender, tipo assim, um dia só tem 24 horas, né? Quando eu decidi fazer esse curso, eu disse, eu vou me propor para atender o máximo de pessoas possível, até porque tem pessoas aqui que estavam no Anthony Robbins, tem pessoas aqui que estão em outros cursos comigo, e outros cursos que eu também participo, mas tudo voltado a desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Então, assim, quando a gente está determinada a buscar algo para se melhorar, aquilo vem em nossa direção. Aquilo vem em busca da gente também. Só vi 15 minutos antes de começar, acredita? Sério? 15 minutos, eu saí, tinha marcado com minha mãe para sair, eu estava saindo, aí fui olhar no Zap alguma coisa, eu disse, meu Deus do céu, eu quero ver isso. Aí cliquei no link. Aí eu digo, eu vou no carro, vou resolvendo as coisas e vou escutando. Eu tinha colocado aqui exatamente o link da inscrição. Eu, por algum motivo aqui no computador sumiu, mas vocês não se preocupem que eu vou mandar para vocês. Mesmo que para você, nesse momento, não seja acessível ou não faça sentido e você veja que alguém precisa saber disso, vai ter uma semana, tá, aberto para você se inscrever, para você se organizar, para você se programar. Porque o meu desejo, na verdade, é que alcançar o maior número de pessoas possível. Isso é independente do valor. Esse valor é um valor simbólico, como eu falei, né? Eu tenho meu valor de atendimento e, inclusive, eu tive que negociar aqui com a minha coach para fazer esse preço, porque ela falou, Érica, você tá surtando, né? Não existe esse valor. Mas eu disse, não, eu quero fazer porque tem muitas pessoas me procurando. Aqui tem 14 pessoas na turma, mas tem muitas outras pessoas nos bastidores aqui no grupo que já decidiram fazer antes de eu abrir para se inscrever. E eu tenho certeza, gente, que assim como fez diferença na minha vida, vai fazer diferença na vida de vocês. Porque eu não estaria aqui falando com vocês se eu não tivesse conhecido a análise de perfil comportamental, se eu não tivesse entendido aquilo que me bloqueava, porque eu era uma pessoa muito comunicativa, como eu disse, e eu estava num momento assim de pânico, que eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia me expressar. E se mais alguém quiser esclarecer alguma dúvida, a Thaís quer falar, Thaís? Sim, Érica, estou feliz que o meu amigo Leandro entrou aí. E olha só, eu tô nessa, tá? Tô nessa turma aí, minha amiga. Me coloca aí na sua lista que eu, com certeza, quero me desenvolver mais em relação do meu perfil comportamental, em relação da minha vida. Eu quero estar nesse desenvolvimento aí juntamente com vocês. Ai, ótimo. Pronto, a Dinalva, é muito interessante, muito necessário. Só que no momento estou muito comprometida, tanto financeiramente quanto é uma questão de tempo.
mas um outro momento pode ser, com certeza. Olha só, gente, eu entendo, viu? Totalmente. Até porque a gente está num momento de transição, né? A gente está, assim, junto nesse momento. Mas se você tiver alguma dificuldade, se você tiver o desejo mesmo e tiver alguma dificuldade para participar, fala comigo no privado, fala comigo no particular, porque eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma solução junto para você estar com a gente nessa turma. Vai ser maravilhoso, vai ser 4 encontros online, ao vivo. Vai ter seu material de apoio, que você vai saber do seu perfil e a gente vai trabalhar as dificuldades e vai potencializar as qualidades do seu próprio perfil. A Elis, Érica, Deus te abençoe. Obrigada, Elis. Oi? Já tem definido os dias e os horários? Não, eu vou fechar um grupo, né, com o pessoal que já vai participar e eu vou incluir o pessoal aqui, vou mandar as informações para vocês, que inclusive, gente, eu queria só que vocês dissessem aqui para mim qual foi o grupo que vocês, a Guadalupe eu sei que foi o do Anthony Robbins, a Thaís, a gente já está num grupo, a Dinalva, eu acho que foi a Tereza também, da Herbalife, né, gente? Se vocês puderem escrever aqui para mim. Leandro, seja bem-vindo, Leandro. A Valda, Thaís, a Suelen. Se vocês puderem escrever, eu vou, independente de qualquer coisa, eu vou colocar lá as opções de como você falar comigo, de como você fazer o pagamento, de como você ter acesso. Gente, olha só, estou muito feliz. Quero agradecer de todo o coração, cheio de alegria, por vocês estarem aqui comigo esse tempo, de vocês terem tirado as dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, estou aqui ainda para esclarecer. Reginaldo também. Muito feliz. Você passa uma segurança, uma energia, né, que realmente é estimulante a gente querer. É o que você está me passando. Gratidão. Eu sempre digo que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que falo tanto do negativo quanto do positivo. Mas se fosse algo negativo, eu ia no particular. Eu não ia fazer e expor ninguém. Deus me livre. Mas gratidão, Guadalupe, pelo seu carinho. Foi muito bom, muito bom. Gratidão, Isabel, também, obrigada. O possível, do Despertar, obrigada. Vou colocar todas as informações, gente, para vocês. Porque mesmo que você entenda que não é o momento para você, seja por algum motivo, de repente você tem alguém que compartilha e vai ter uma semana aí para poder se organizar, para a gente conversar por trás dos bastidores, achar uma solução para você estar com a gente nessa turma, tá bom? Foi ótimo. Quer falar alguma coisa, Dinalva? Eu estou dizendo, foi muito Diga, bom. minha linda. Nada acontece por acaso, né? Eu tava pensando com meus botões, mas assim, como eu estou abrindo um espaço agora, tem muita coisa para comprar, para botar em ordem, comprar o material, entendeu? Então eu estou muito assoberbada, tanto de trabalho como a parte financeira. De tempo, né? Aí eu não estou com tempo agora, entendeu? Por mais que eu quisesse, eu não posso parar o que eu estou fazendo. Com certeza, com certeza. Mas, assim, se não for nesse momento, será em outro. Não se preocupe, gente, olha, me segue no Instagram, vou dar meu Instagram para vocês, porque eu estou fazendo live todo dia falando sobre esse assunto, tá? Falando sobre perfil. Quanto mais você entender, Dinalva, mais você vai conseguir aí desenrolar o seu espaço, falar com seus clientes, ter essa comunicação assertiva, tá? Eu sei tudo isso. Agora eu quero saber quem é a Érica e de onde ela veio, porque eu já peguei o boi andando. Gente, olha, quem é da Herbalife aqui, eu sou da online do Ângelo e da Rose, tá?
Oh, sou cria aqui do Ângelo e da Rose. Péssimo, meus amigos. Então, maravilhoso, casal incrível. Maravilhoso. São duas pessoas de perfil incrível e eu sou apaixonada pelos dois. E assim, me incentivam muito. Você é cearense? Eu sou de Fortaleza. Ah, eu vi pelo sotaque. Eu sou paraibana. Atrás desse conhecimento, Iratran, desenvolver todas as áreas da nossa vida, é verdade. Gente, alguém tem alguma pergunta? Dinalva, gratidão, viu? Muito obrigada. Bom dia para você. Para vocês também, gratidão a todo mundo que esteve aqui nessa aula comigo. Eu estou muito feliz de ter sido, assim, essa anfitriã, né, de vocês. Recebo também os feedbacks nos bastidores, tá, Guadalupe, como você disse, mas eu sou muito grata demais a cada um de vocês. Vou mandar o link das informações, das formas de pagamento, dando as opções para vocês, tudo que vocês precisam saber para a gente iniciar essa turma, tá? Beijo no coração de vocês. Deus te abençoe. Tchau. Bom fim de semana. Você também. Tchau.